في أكبر الكتب. Olá, tudo bem, amigos? Tudo certo? Sejam bem-vindos ao canal Cineflix. Antes de começar, peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like para nos apoiar. Então, vamos lá. Hoje vamos falar sobre o filme Todo Mundo em Pânico. Em uma pequena cidade aparentemente tranquila dos Estados Unidos, uma série de eventos perturbadores está prestes a abalar a rotina pacata dos habitantes locais. A história começa com Drew,
uma jovem estudante que está sozinha em casa durante uma noite chuvosa. Ela recebe uma ligação telefônica misteriosa de alguém que parece saber detalhes íntimos sobre sua vida. A voz do outro lado da linha é distorcida e ameaçadora, fazendo perguntas estranhas sobre filmes de terror enquanto Drew tenta manter a calma. O que começa como uma conversa aparentemente inofensiva, rapidamente se transforma em um jogo psicológico sinistro. A pessoa na linha começa a revelar que pode vê-la, que está observando cada movimento que ela faz dentro da própria casa. Drew corre pelas janelas fechando cortinas, seu coração batendo acelerado enquanto tenta localizar de onde vem a ameaça. O terror aumenta quando ela percebe que realmente há alguém do lado de fora, uma figura vestida com uma máscara branca grotesca e uma capa preta, segurando um objeto afiado que brilha sob a luz da varanda. Drew tenta ligar para a polícia, mas as linhas parecem ter sido cortadas. Ela está completamente isolada, sem forma de pedir ajuda. A figura mascarada começa a persegui-la pela casa, movendo-se com uma determinação assustadora. Drew corre desesperadamente, tropeçando em móveis, quebrando objetos em seu caminho enquanto tenta encontrar uma saída ou um lugar para se esconder. A perseguição é intensa e aterrorizante, com a jovem usando todos os recursos disponíveis para tentar se defender. Ela joga objetos no atacante, tenta trancar portas, mas nada parece detê-lo. A situação culmina de forma trágica quando Drew é encurralada sem possibilidade de escape. Na manhã seguinte, a notícia do incidente choca toda a comunidade escolar. Os estudantes da escola local estão em estado de choque, processando a perda de uma de suas colegas de forma tão violenta e inesperada. Entre esses estudantes está Cindy Campbell, uma jovem doce e um tanto ingênua que tinha amizade com Drew. Cindy está particularmente abalada, não apenas pela perda, mas também porque começa a perceber que pode estar conectada aos eventos de alguma forma que ainda não compreende totalmente. Ela se reúne com seu grupo de amigos mais próximos. Bob, seu namoeiro atlético que é parte do time de futebol da escola. Brenda, sua melhor amiga que sempre tem comentários sarcásticos para qualquer situação. Ray, o amigo extrovertido com personalidade vibrante, e Greg, o rapaz intelectual do grupo que tenta racionalizar tudo o que acontece ao redor. O grupo de amigos se encontra no corredor da escola, todos ainda processando a notícia chocante sobre Drew. Brenda, apesar do momento sério, não consegue deixar de fazer observações sobre como a situação toda parece saída de um filme de terror clichê. Ela começa a listar todos os padrões típicos desses filmes. A vítima sozinha em casa, o telefone misterioso, o atacante mascarado. Greg concorda, apontando que se suas vidas realmente seguissem o roteiro de um filme de terror, eles precisariam estar atentos aos sinais e evitar cometer os erros clássicos que as vítimas sempre cometem nessas histórias. Ray tenta aliviar a tensão com piadas, mas é evidente que mesmo ele está desconfortável com a situação. Bob, sempre o mais protetor do grupo, coloca o braço ao redor de Cindy e promete que vai mantê-la segura, não importa o que aconteça. Cindy agradece, mas há algo em seus olhos que sugere que ela sabe mais do que está compartilhando. Na verdade, Cindy carrega um segredo pesado que está começando a consumi-la por dentro. Um ano antes, ela e seus amigos estiveram envolvidos em um incidente terrível que eles juraram nunca revelar a ninguém. Em uma noite após uma festa, quando todos haviam consumido bebidas, eles estavam dirigindo de forma imprudente pela estrada. Bob estava ao volante quando atropelaram acidentalmente um homem que atravessava a via. Em pânico e temendo as consequências legais e sociais, o grupo tomou uma decisão que os assombraria para sempre. Em vez de buscar ajuda ou reportar o incidente, eles se livraram do corpo, jogando-o no oceano e jurando nunca falar sobre aquela noite novamente. Desde então, a gente
Culpa tem corroído Cindy lentamente, manifestando-se em pesadelos frequentes e uma ansiedade constante. Agora, com os eventos estranhos começando a se desenrolar, ela não pode deixar de se perguntar se há alguma conexão entre o segredo que guardam e o que está acontecendo. Suas suspeitas se intensificam quando começa a receber mensagens anônimas, bilhetes deixados em seu armário escolar com frases ameaçadoras como "Eu sei o que vocês fizeram". Cindy tenta compartilhar suas preocupações com Bob, mas ele a descarta rapidamente, insistindo que é apenas coincidência e que ela está paranoica. Ele argumenta que ninguém poderia saber sobre aquela noite, que eles foram cuidadosos e que precisam simplesmente seguir em frente com suas vidas. Mas Cindy não consegue se livrar da sensação de que seu passado está voltando para assombrá-los de forma literal e aterrorizante. Durante uma aula de inglês, o professor discute ironicamente elementos de histórias de terror e suspense, falando sobre como o passado dos personagens sempre volta para confrontá-los, como segredos enterrados têm uma forma de ressurgir nos momentos mais inoportunos. Cindy ouve cada palavra com crescente desconforto, sentindo como se o universo estivesse tentando lhe enviar uma mensagem. Após a aula, ela finalmente decide confrontar todos os amigos envolvidos no incidente do ano anterior. Ela os reúne em um local privado e expressa suas preocupações sobre as mensagens misteriosas e sua suspeita de que alguém sabe o que fizeram. A reação do grupo é mista. Brenda inicialmente zomba da ideia, sugerindo que Cindy está assistindo muitos filmes de terror e confundindo ficção com realidade. Ray tenta fazer piadas para aliviar a tensão, mas mesmo ele parece um pouco nervoso. Greg, sempre o mais analítico, admite que as coincidências são preocupantes, mas argumenta que não há evidência concreta conectando os eventos recentes ao incidente do ano passado. Bob permanece firme em sua posição de que eles precisam manter o segredo e seguir em frente. As coisas se complicam ainda mais quando a polícia local, liderada pelo delegado Duffy, um oficial peculiar que parece mais interessado em fazer palhaçadas do que em investigar crimes adequadamente, começa a fazer perguntas sobre a relação dos estudantes com Drew. Duffy é irmão de Buffy, a repórter local ambiciosa que está determinada a transformar essa história em sua grande chance de alcançar notoriedade nacional. Buffy começa a aparecer constantemente ao redor da escola, entrevistando estudantes e fazendo perguntas invasivas sobre a vida pessoal de Drew e quem poderia querer prejudicá-la. Sua presença constante deixa Cindy e seus amigos ainda mais nervosos, temendo que sua investigação superficial possa acidentalmente descobrir o segredo que eles guardam. Durante uma tarde, enquanto Cindy está em casa tentando estudar e se distrair das preocupações crescentes, ela recebe outra ligação telefônica misteriosa. A voz distorcida do outro lado zomba dela, fazendo referências veladas ao acidente do ano anterior, usando frases que só alguém que estivesse presente naquela noite poderia saber. Cindy fica paralisada de medo, o telefone tremendo em sua mão, enquanto a voz continua provocando, dizendo que ela e seus amigos pagarão pelo que fizeram, que não podem escapar de suas ações passadas. Quando ela finalmente reúne coragem para perguntar quem está ligando, a linha fica em silêncio por um momento angustiante, antes que a voz responda com uma risada sinistra e desligue abruptamente. Cindy imediatamente liga para Bob, sua voz tremendo enquanto relata a ligação ameaçadora. Pela primeira vez, Bob parece genuinamente preocupado, a realidade da situação finalmente penetrando sua negação protetora. Ele concorda em reunir o grupo novamente para discutir o que fazer. Naquela noite, todos se encontram na casa de Greg,
cujos pais estão viajando, oferecendo privacidade para uma conversa franca. A atmosfera é tensa, enquanto Cindy relata os detalhes da ligação ameaçadora. Brenda, finalmente levando a situação a sério, sugere que talvez devam ir à polícia e confessar sobre o acidente, argumentando que é melhor enfrentar as consequências legais do que viver em terror constante. Bob reage com raiva à sugestão, insistindo que confessar arruinaria todas as suas vidas, que eles têm futuros brilhantes pela frente que seriam destruídos por um erro que cometeram em um momento de pânico. Ray tenta mediar entre as posições conflitantes, propondo que primeiro tentem descobrir quem está por trás das ameaças antes de tomar decisões drásticas. Greg, sempre prático, sugere que façam uma lista de quem poderia possivelmente saber sobre aquela noite. Eles repassam mentalmente todos que estavam na festa, tentando lembrar se alguém os viu saindo juntos ou se notaram algo suspeito. A discussão é interrompida abruptamente quando as luzes da casa de Greg começam a piscar de forma irregular. Todos ficam em silêncio absoluto, olhando uns para os outros. Com crescente alarme, o som de passos pesados pode ser ouvido vindo do andar de cima, apesar de todos os membros do grupo estarem claramente presentes na sala de estar. Bob, tentando demonstrar coragem, pega um taco de beisebol e decide investigar, com Ray relutantemente o acompanhando. As garotas permanecem no térreo, agarradas umas às outras, enquanto ouvem os sons acima, portas abrindo e fechando, objetos sendo movidos, e então um grito que faz o sangue delas gelar. Bob e Ray descem as escadas correndo, suas faces pálidas de terror. Eles encontraram algo no quarto dos pais de Greg. Fotografias do grupo tiradas secretamente ao longo das últimas semanas. Algumas mostrando momentos em que eles pensavam estar sozinhos, todas organizadas em um painel sinistro, com o acidente do ano anterior claramente mapeado no centro. Alguém não apenas sabe o que eles fizeram, mas tem estado observando, planejando, esperando o momento certo para agir. Aqui no Cineflix, nós trazemos resumos incríveis de filmes para vocês curtirem. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, cliquem no botão de inscrição, ativem o sininho para receber todas as novidades e deixem aquele like especial para fortalecer nosso trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. O grupo fica paralisado ao ver as evidências de que estão sendo vigiados há semanas. Greg examina as fotografias com mãos trêmulas, tentando identificar de onde foram tiradas e quando. Algumas mostram Cindy saindo da escola, outras mostram Bob em seu treino de futebol. Há até imagens de Brenda em sua casa através da janela do quarto. A invasão de privacidade é completa e aterrorizante. Mais perturbador ainda é o mapa detalhado no centro do painel, reconstruindo precisamente a rota que tomaram naquela noite fatídica, com marcações exatas de onde o acidente aconteceu e onde descartaram o corpo. Quem quer que esteja por trás disso possui informações detalhadas que seriam impossíveis de obter sem ter estado presente ou ter investigado extensivamente. De repente, as luzes da casa se apagam completamente, mergulhando-os em escuridão total. Cindy grita, agarrando-se ao braço mais próximo. Eles podem ouvir sons vindos de diferentes partes da casa agora, como se houvesse múltiplas pessoas se movendo ao redor deles. Bob tenta manter todos juntos, insistindo que não se separem, lembrando-se dos filmes de terror que assistiram onde separar-se sempre leva a consequências terríveis. Eles se movem como um grupo unido em direção à porta da frente, usando a luz de seus telefones celulares para iluminar o caminho. Mas quando chegam à porta, descobrem que está trancada do lado de fora de alguma forma. E a chave que Greg normalmente deixa em um gancho próximo desapareceu. Eles estão presos dentro da casa com quem quer que esteja os caçando. Ray sugere que tentem sair por uma janela,
e eles se direcionam rapidamente para a sala de estar, onde há grandes janelas que dão para o jardim. Bob usa o taco de beisebol para quebrar o vidro, o som do impacto ecoando assustadoramente pela casa silenciosa. Ele ajuda as garotas a saírem primeiro, depois Ray e Greg, e finalmente está prestes a sair quando uma figura mascarada surge das sombras atrás dele. A máscara branca grotesca brilha fracamente na escuridão e Bob fica congelado por um momento crucial antes de finalmente reagir e pular pela janela, cortando o braço no vidro quebrado no processo. O grupo corre desesperadamente pelo jardim escuro, sem destino claro, em mente além de se afastar da casa. Eles param finalmente várias ruas adiante, ofegantes e aterrorizados, olhando uns para os outros com a realização plena de que estão sendo caçados ativamente por alguém determinado e perigoso. Bob examina o corte em seu braço, que está sangrando de forma preocupante, mas não parece ser grave o suficiente para exigir atenção médica imediata. Brenda rasga um pedaço de sua camisa para fazer um curativo improvisado, enquanto discutem freneticamente o que fazer a seguir. Greg sugere que vão à casa de Cindy, pois seus pais estão em casa e a presença de adultos pode oferecer alguma proteção. Eles caminham rapidamente pelas ruas mal iluminadas, constantemente olhando para trás e para os lados, esperando que a figura mascarada surja das sombras a qualquer momento. Cada som normal da noite, um cão latindo, folhas sendo movidas pelo vento, um carro passando na distância, faz todos eles saltarem nervosamente. Quando finalmente chegam à casa de Cindy, eles descobrem que está vazia. Seus pais aparentemente saíram deixando apenas uma nota dizendo que foram jantar fora e voltariam tarde. A decepção é palpável, mas decidem entrar de qualquer forma, trancando todas as portas e janelas meticulosamente. Cindy liga para os pais, deixando uma mensagem urgente pedindo que voltem para casa imediatamente, mas sem entrar em detalhes sobre o porquê para não alarmá-los excessivamente pelo telefone. O grupo se reúne na sala de estar, ligando todas as luzes e fechando todas as cortinas. Ray sugere que chamem a polícia, mas Bob argumenta sobre o que exatamente diriam. Que alguém os está perseguindo por causa de um acidente que cometeram e esconderam há um ano? Isso os incriminaria imediatamente. Brenda contra-argumenta que suas vidas estão em perigo real e que a incriminação é preferível a serem vítimas de alguém claramente desequilibrado. Enquanto debatem, Cindy se levanta e vai até a janela, olhando nervosamente para a rua escura lá fora. Seu coração quase para quando ela vê a figura mascarada parada do outro lado da rua, perfeitamente imóvel, apenas olhando diretamente para a casa. Ela grita, alertando os outros, e quando eles correm para ver, a figura permanece lá por mais alguns segundos antes de começar a caminhar lentamente em direção à casa. O terror absoluto se instala no grupo. Bob corre para verificar se todas as entradas estão seguras, enquanto Greg tenta desesperadamente ligar para a emergência. Mas, estranhamente, nenhum de seus telefones celulares consegue completar a chamada, como se o sinal estivesse sendo bloqueado de alguma forma. O telefone fixo da casa de Cindy toca de repente, o som estridente fazendo todos pularem. Ninguém quer atender, mas o toque continua insistentemente, perfurando seus nervos já desgastados. Finalmente, Cindy reúne coragem e atende o telefone, sua mão tremendo visivelmente. A voz distorcida familiar do outro lado fala, mas desta vez as palavras são ainda mais perturbadoras. O perseguidor detalha exatamente onde cada um deles está na casa naquele momento, provando que pode vê-los de alguma forma. Ele descreve o que cada um está vestindo, menciona o corte no braço de Bob, comenta sobre como Brenda está tentando parecer corajosa, mas suas mãos estão tremendo.
O nível de conhecimento detalhado é aterrorizante, sugerindo que há câmeras escondidas ou que o perseguidor está observando através das janelas, apesar das cortinas fechadas. A voz, então, faz uma proposta macabra. Quer jogar um jogo? Se eles responderem corretamente a uma série de perguntas sobre filmes de terror, ele os deixará em paz. Mas para cada resposta errada, um deles pagará o preço. Cindy tenta argumentar, tenta apelar para qualquer humanidade que possa existir por trás da máscara, mas a voz apenas ri sinistramente e começa a primeira pergunta. É uma questão obscura sobre um filme de terror clássico dos anos 80. Greg, com seu conhecimento enciclopédico de cinema, responde confiantemente. A voz confirma que está correto, e há um momento breve de alívio. Mas então vem a segunda pergunta, ainda mais específica, sobre um filme que nenhum deles assistiu. Eles tentam adivinhar, conferenciando rapidamente entre sussurros urgentes, mas quando Cindy dá a resposta, a voz diz friamente que está errado. Imediatamente, o som de vidro quebrando vem da cozinha. Alguém ou algo entrou na casa. Bob agarra o taco de beisebol novamente, posicionando-se defensivamente enquanto os outros se agrupam atrás dele. Uma figura mascarada emerge da cozinha, mas desta vez há algo diferente. Movendo-se de forma mais espasmódica, quase cômica em seus gestos exagerados. Por um momento confuso, parece menos ameaçador e mais como uma paródia ridícula de um assassino de filme de terror. A figura tropeça em um tapete, balança os braços desajeitadamente, tentando recuperar o equilíbrio. E quando finalmente se estabiliza, faz um gesto teatral com a arma que segura. A situação bizarra deixa o grupo momentaneamente desconcertado, não sabendo se devem rir da incompetência aparente ou permanecer aterrorizados. Ray, sempre o mais descontraído, não consegue conter uma risada nervosa, o que quebra a tensão momentaneamente. Mas o riso morre rapidamente quando a figura de repente se move com velocidade surpreendente, demonstrando que o desajeitamento anterior pode ter sido apenas uma farsa para baixar suas defesas. A figura mascarada avança rapidamente, mas Bob reage igualmente rápido, balançando o taco de beisebol e conectando solidamente com o braço do atacante. A arma voa da mão do perseguidor, deslizando pelo chão da sala. Greg mergulha para pegá-la, segurando-a desajeitadamente, nunca tendo segurado algo assim antes. A figura mascarada recua momentaneamente, avaliando a nova dinâmica agora que os estudantes estão armados. Há um impasse tenso, ninguém se movendo, todos respirando pesadamente. Então, inexplicavelmente, a figura mascarada começa a fazer gestos estranhos, como se estivesse tentando se comunicar através de pantomima. As ações são confusas e contraditórias, alternando entre ameaçadoras e absurdas. Brenda, frustrada e aterrorizada, grita, exigindo que o perseguidor remova a máscara e revele sua identidade. A figura hesita, depois lentamente levanta as mãos para a máscara. O grupo observa com respiração suspensa enquanto a máscara é removida, revelando, para choque absoluto de todos, o rosto de alguém que eles conhecem, mas nunca suspeitariam. É Duffy, o delegado aparentemente incompetente que tem estado investigando superficialmente os eventos recentes. Mas há algo diferente nele agora. Uma lucidez em seus olhos que não estava presente antes, sugerindo que sua persona de oficial desajeitado era apenas uma fachada elaborada. Duffy sorri de forma perturbadora, explicando em uma voz completamente diferente de seu jeito habitual de falar que tem observado o grupo por muito mais tempo do que imaginam. Ele revela que conhecia o homem que eles atropelaram naquela noite fatídica, que era seu parente distante, e que desde então tem planejado meticulosamente sua vingança.
Toda a sua posição na força policial, toda a sua personalidade pública de incompetência foi cuidadosamente construída para se posicionar perfeitamente para aterrorizar aqueles responsáveis pela perda que sofreu. A revelação é chocante, mas antes que alguém possa processar completamente as implicações, outra figura mascarada emerge de um corredor diferente da casa. O grupo fica confuso, olhando entre Duffy desmascarado e esta nova ameaça. Duffy mesmo parece surpreso, virando-se rapidamente para encarar o novo invasor. A segunda figura mascarada remove sua máscara voluntariamente, revelando ser Buffy, a repórter ambiciosa e irmã de Duffy. Ela explica com voz fria que descobriu o plano de vingança de seu irmão e decidiu se juntar a ele, não por lealdade familiar ou justiça pelo parente perdido, mas simplesmente porque viu a oportunidade de criar uma história sensacional que catapultaria sua carreira jornalística. A revelação de que há dois perseguidores, cada um com motivações diferentes, adiciona uma camada extra de complexidade e perigo à situação. Buffy explica cinicamente que tem documentado todo o terror que infligiram ao grupo nas últimas semanas, capturando reações e momentos de pânico genuíno que farão um documentário espetacular, uma vez que tudo termine. Ela vê os estudantes não como vítimas que merecem justiça, ou mesmo como pessoas que cometeram um erro terrível, mas simplesmente como personagens em uma narrativa que ela está construindo para seu próprio benefício. Duffy parece desconfortável com a revelação das verdadeiras motivações de sua irmã, percebendo que ela transformou sua busca por vingança em algo muito mais mercenário e desprezível. A tensão visível entre os irmãos enquanto discutem brevemente sobre como proceder. Esta divisão momentânea entre os atacantes dá ao grupo de estudantes uma janela de oportunidade. Bob faz um sinal silencioso para os outros e, simultaneamente, eles agem. Greg joga a arma que estava segurando em direção a Buffy, não tentando acertá-la, mas criando uma distração. Ray empurra um móvel pesado em direção a Duffy, bloqueando seu caminho. As garotas correm para a porta da frente, destravando-a rapidamente, e todo o grupo foge para a noite, desta vez com um destino específico em mente: a delegacia de polícia, onde certamente haverá outros oficiais que podem protegê-los. Eles correm pelas ruas residenciais silenciosas, seus passos ecoando na quietude da noite. Atrás deles, podem ouvir Duffy e Buffy emergindo da casa e começando a perseguição. Mas os estudantes são mais jovens e mais rápidos e conseguem manter distância. Quando finalmente avistam a delegacia de polícia iluminada, uma onda de alívio os inunda. Eles irrompem pela porta principal, ofegantes e em pânico, imediatamente gritando por ajuda. Vários oficiais se levantam alarmados, tentando acalmar os jovens, histéricos, e entender o que está acontecendo. Cindy, entre soluços, começa a contar toda a história, incluindo finalmente a confissão sobre o acidente do ano anterior e como Duffy, um de seus próprios colegas, tem estado tentando prejudicá-los em vingança. Os oficiais ficam chocados, especialmente ao ouvir as acusações contra Duffy. Um dos oficiais mais velhos, Sargento Michaels, assume o comando da situação, ordenando que alguns oficiais vão imediatamente à casa de Cindy para prender Duffy e Buffy, enquanto outros ficam protegendo os estudantes na delegacia. Ele garante ao grupo assustado que agora estão seguros, que a situação está sob controle e que a justiça será servida apropriadamente. Enquanto aguardam na delegacia, envolvidos em cobertores e bebendo água que os oficiais gentilmente ofereceram, o grupo começa a processar tudo o que aconteceu. A adrenalina está começando a diminuir, deixando para trás exaustão e uma realização crescente das consequências que enfrentarão por sua confissão.
Bob olha para Cindy com uma mistura de ressentimento e resignação, percebendo que suas vidas mudaram irrevogavelmente naquela noite. Brenda segura a mão de Cindy, oferecendo apoio silencioso, enquanto Ray e Greg sentam lado a lado em silêncio contemplativo. O sargento Michaels retorna após fazer várias ligações telefônicas, sua expressão séria. Ele explica que a situação é complexa, que haverá investigações tanto sobre o acidente original quanto sobre as ações de Duffy e Buffy. Ele não pode prometer que não haverá consequências legais para o grupo pelo acidente e por terem escondido o corpo, mas reconhece que se apresentaram voluntariamente e que foram vítimas de perseguição criminosa, o que certamente será considerado. Ele também informa que os oficiais enviados à casa de Cindy relataram que Duffy e Buffy não estavam mais lá quando chegaram, aparentemente tendo fugido assim que perceberam que os estudantes conseguiram escapar e buscar ajuda oficial. Há agora um mandado de prisão emitido para ambos, e as autoridades estão confiantes de que serão capturados em breve. À medida que a noite avança para as primeiras horas da manhã, os pais de todos os estudantes são contatados e chegam à delegacia em estados variados de choque, preocupação e confusão. Há reuniões emocionais, lágrimas, abraços e muitas perguntas difíceis que precisarão ser respondidas. Cindy abraça seus pais firmemente, soluçando em alívio por ainda estar viva e finalmente livre do segredo que tem, carregado por tanto tempo. Apesar da incerteza sobre o futuro, há também uma sensação estranha de liberação, como se um peso enorme tivesse sido removido de seus ombros. Nos dias seguintes, a história se torna sensação nacional. Exatamente o tipo de cobertura que Buffy desejava, ironicamente, sem ela para aproveitá-la. Repórteres de todo o país descem sobre a pequena cidade, entrevistando qualquer pessoa disposta a falar sobre os estudantes envolvidos, sobre Duffy e sua transformação de oficial. Desajeitado, a perseguidor vingativo, sobre Buffy e suas ambições sem escrúpulos. A escola torna-se um circo mediático, com câmeras e microfones por toda parte. Aqui no Cineflix, nós trazemos resumos incríveis de filmes para vocês curtirem. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, cliquem no botão de inscrição, ativem o sininho para receber todas as novidades e deixem aquele like especial para fortalecer nosso trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. Semanas após os eventos traumáticos, a vida começa lentamente a retornar a alguma aparência de normalidade, embora seja uma normalidade fundamentalmente alterada. O grupo de amigos está enfrentando consequências legais por sua participação no acidente e encobrimento. Mas graças a circunstâncias atenuantes, incluindo suas idades na época, a falta de premeditação e o fato de terem sido vítimas subsequentes de perseguição criminal, as penalidades são mais brandas do que poderiam ter sido. Eles são sentenciados a serviço comunitário, extensivo, liberdade condicional, e obrigados a participar de sessões de aconselhamento para processar tanto a culpa do acidente quanto o trauma de serem caçados. Cindy, em particular, encontra as sessões de terapia úteis, finalmente tendo um espaço seguro para expressar todos os sentimentos que tem suprimido por tanto tempo. Ela fala sobre a culpa que a consumiu desde aquela noite fatídica, sobre os pesadelos que a atormentaram, sobre o medo constante de ser descoberta e agora sobre o terror adicional de ter sido perseguida por alguém determinado a fazê-la pagar pelo erro que cometeu. Sua terapeuta a ajuda a entender que, embora suas ações tenham sido terríveis e ela deva assumir responsabilidade por elas, ela ainda é uma pessoa capaz de crescimento, redenção e, eventualmente, perdão próprio. Bob lida com as consequências de forma diferente, tornando-se mais introvertido e reflexivo.
Suas aspirações de carreira esportiva foram severamente prejudicadas pelo escândalo, com ofertas de bolsas de estudo universitárias sendo retiradas. Ele precisa repensar completamente seu futuro. Um processo doloroso, mas talvez necessário, que o força a desenvolver profundidade além de suas habilidades atléticas. Brenda canaliza sua experiência em ativismo, tornando-se vocal sobre responsabilidade adolescente e os perigos de dirigir sob influência. Ray descobre uma vocação inesperada para falar publicamente, compartilhando a história do grupo em escolas como advertência para outros jovens. Greg continua sendo o mais analítico, escrevendo extensivamente sobre a experiência em um diário que eventualmente se tornará a base para um livro, examinando a PSS contínua ecologia do medo, culpa e sobrevivência. Quanto a Duffy e Buffy, eles permanecem foragidos por várias semanas, tornando-se tema de especulação constante na mídia. Há supostos avistamentos em várias cidades diferentes, mas nenhum confirmado. Finalmente, através de trabalho policial diligente e uma pista fornecida por alguém que os reconheceu, ambos são capturados em uma cidade costeira a centenas de quilômetros de distância, aparentemente planejando fugir do país. O julgamento de Duffy e Buffy atrai atenção nacional ainda mais intensa que os eventos originais. A sala do tribunal está lotada com espectadores, jornalistas e curiosos querendo testemunhar o desfecho da saga que capturou a imaginação pública. Cindy e seus amigos são obrigados a testemunhar, revivendo os eventos traumáticos em detalhes dolorosos, enquanto respondem perguntas de advogados de ambos os lados. Duffy é retratado pela defesa como alguém que sofreu um colapso psicológico devido ao luto pela perda de seu parente, sua sanidade temporariamente comprometida pela dor e pelo desejo de justiça que acreditava que nunca seria servida através de meios legais. Psiquiatras testemunham sobre seu estado mental, discutindo como ele construiu uma identidade alternativa elaborada como forma de lidar com o trauma. Há momentos durante o julgamento onde Duffy parece genuinamente arrependido, particularmente quando confrontado com o testemunho de Cindy sobre o terror que ela experimentou. Mas há também momentos onde sua raiva sobre o acidente original ressurge, onde ele argumenta apaixonadamente que os estudantes mereciam sofrer por terem tirado uma vida e tentado esconder seu crime. Buffy, por outro lado, mostra pouco remorso. Sua defesa tenta argumentar que ela foi manipulada por seu irmão, que simplesmente estava documentando eventos como jornalista que não participou ativamente da perseguição física. Mas a acusação apresenta evidências extensivas, mostrando que ela não apenas sabia exatamente o que Duffy estava planejando, mas encorajou ativamente e ajudou a orquestrar vários dos incidentes mais aterrorizantes, tudo enquanto gravava secretamente para seu benefício profissional futuro. Quando ela testemunha em sua própria defesa, sua frieza e falta de empatia pelas vítimas são evidentes, minando qualquer simpatia que o júri pudesse ter tido. O veredito final, quando finalmente chega após dias de deliberação, traz algum senso de fechamento. Duffy é considerado culpado de múltiplas acusações, incluindo perseguição, invasão, ameaças terroristas e tentativa de lesão corporal, mas circunstâncias atenuantes relacionadas ao seu estado mental e à provocação original do acidente resultam em uma sentença um pouco reduzida, com provisões para tratamento psiquiátrico extensivo durante seu encarceramento. Buffy recebe uma sentença mais severa, o júri claramente menos simpático às suas motivações puramente egoístas e sua exploração cínica do sofrimento de outros para ganho pessoal. Após o julgamento, Cindy fica do lado de fora do tribunal, olhando para o céu nublado acima. Repórteres gritam perguntas, câmeras piscam, mas ela os ignora, perdida em seus próprios pensamentos.
Meses se transformam em um ano desde aquela noite aterrorizante que mudou tudo. A cidade lentamente começa a se curar. O frenesi da mídia, finalmente diminuindo à medida que outras histórias capturam a atenção nacional. Cindy e seus amigos gradualmente encontram seu caminho em uma nova normalidade, cada um carregando cicatrizes invisíveis, mas também uma sabedoria adquirida duramente sobre consequências, responsabilidade e a importância de enfrentar nossos erros em vez de enterrá-los. A escola organizou uma assembleia memorial para Drew e para o homem que foi vítima do acidente original, cujo nome era revelado como Matthew Morrison, um pai de família que estava simplesmente voltando para casa após um turno noturno de trabalho quando foi atropelado. Sua família foi convidada para a assembleia e, em um momento extremamente emocional, sua viúva enfrenta Cindy e os outros envolvidos no acidente. Há raiva em seus olhos, mas também exaustão, como se ela tivesse passado tanto tempo furiosa que não lhe resta energia para continuar. Ela fala brevemente, sua voz quebrando enquanto descreve o homem que perdeu, o pai que seus filhos crescerão sem conhecer adequadamente. Não é um discurso de perdão. Ela deixa claro que não está pronta para perdoar. Pode nunca estar, mas reconhece que os jovens na frente dela também sofreram, que eles carregarão o peso de suas ações pelo resto de suas vidas e que talvez isso seja punição suficiente além do que o sistema legal já impôs. Cindy, lágrimas escorrendo pelo rosto, pede desculpas publicamente, sabendo que palavras nunca podem desfazer o que foi feito, mas precisando dizê-las de qualquer forma. Após a assembleia, o grupo se reúne no local onde tudo começou para eles, a estrada onde o acidente aconteceu. Alguém colocou uma pequena cruz branca na beira da estrada com o nome de Matthew Morrison e suas datas de nascimento e falecimento. Eles ficam ao redor dela em silêncio, cada um perdido em reflexões pessoais. Bob finalmente quebra o silêncio, falando sobre como desejaria poder voltar no tempo, fazer escolhas diferentes naquela noite. Brenda responde gentilmente que todos desejam isso, mas que não podem mudar o passado, apenas aprender com ele e tentar fazer melhor no futuro. Ray adiciona que talvez a única forma de dar significado ao que aconteceu seja garantir que a história deles impeça outros de cometer erros semelhantes. Greg concorda, mencionando seu livro em andamento e como ele espera que, ao compartilhar honestamente sua experiência, incluindo as partes vergonhosas e terríveis, ele possa alcançar jovens que possam estar à beira de tomar decisões igualmente ruins. A vida continua avançando inexoravelmente, como sempre faz, independentemente dos dramas humanos que ocorrem em sua superfície. 2 anos após os eventos que sacudiram a pequena cidade, mudanças significativas ocorreram para todos os envolvidos. Cindy se formou no ensino médio e, apesar das adversidades, conseguiu admissão em uma faculdade comunitária onde está estudando psicologia. Inspirada por suas próprias sessões de terapia, a querer ajudar outros que lidam com trauma e culpa, ela mantém contato regular com os outros, o grupo permanecendo ligado por experiências compartilhadas que ninguém mais poderia verdadeiramente entender. Bob encontrou um caminho diferente do que havia imaginado, abandonando aspirações atléticas e, em vez disso, treinando para ser paramédico, sentindo uma necessidade profunda de estar em uma posição onde possa salvar vidas em vez de tirar ou pôr em perigo. Brenda tornou-se advogada em formação, determinada a trabalhar no sistema de justiça para garantir que casos como o dela sejam tratados com a complexidade e nuance que merecem. Ray descobriu talento para trabalho com juventude, tornando-se conselheiro em um centro comunitário onde usa humor e honestidade brutal para conectar com adolescentes em situação de risco.
Greg publicou seu livro, que recebeu atenção crítica mista, mas encontrou audiência entre sobreviventes de trauma e aqueles interessados em psicologia de grupo sob estresse extremo. Duffy permanece encarcerado, mas relatos da prisão sugerem que ele está respondendo bem ao tratamento e participando ativamente de programas de reabilitação. Ele expressou arrependimento genuíno em várias cartas para suas vítimas, embora compreenda que perdão pode nunca vir. Buffy também está presa, mas diferentemente de seu irmão, ela mantém que foi injustamente condenada, que estava simplesmente exercendo seu papel como jornalista, uma posição que ganhou zero simpatia de outros detentos ou funcionários da prisão. A família de Matthew Morrison eventualmente processou os estudantes envolvidos civilmente, resultando em acordos financeiros que os jovens estarão pagando por décadas. Mas mais significativamente que o dinheiro, eles estabeleceram uma fundação em memória de Matthew, dedicada à conscientização sobre direção imprudente e à importância de assumir responsabilidade imediatamente após acidentes. Ironicamente, Cindy e os outros se tornaram voluntários ativos na fundação, falando em eventos e ajudando a arrecadar fundos. Em uma tarde quieta de outono, Cindy visita sozinha o local do memorial na beira da estrada. A cruz branca original foi substituída por um marcador mais permanente, cercado por flores que familiares ainda trazem regularmente. Ela coloca sua própria oferta, um buquê simples, e se senta na grama próxima, apenas existindo naquele espaço por um tempo. Sentada ali, Cindy reflete sobre a jornada extraordinária e terrível dos últimos anos. Ela pensa em como uma série de escolhas ruins em uma única noite criou ondas de consequências que afetaram dezenas de vidas de formas fundamentais. Ela pensa em Drew, cuja vida foi cortada tragicamente curta, tornando-se o catalisador involuntário que eventualmente forçou a verdade a emergir. Ela pensa em Matthew Morrison, um homem que ela nunca conheceu, mas cujo rosto ela viu em inúmeras fotografias, cujos filhos cresceram sem pai por causa de suas ações. Há culpa ainda, sempre haverá culpa, mas não é mais a força paralisante que costumava ser. Foi transformada através de terapia, responsabilidade e trabalho ativo de redenção em algo mais parecido com motivação. Um lembrete constante de viver intencionalmente, fazer escolhas cuidadosas, valorizar cada momento porque tudo pode mudar instantaneamente. Cindy reconhece que nunca será a pessoa que era antes daquela noite. A estudante inocente e despreocupada desapareceu para sempre naquele momento de impacto na estrada escura. Mas talvez a pessoa que ela se tornou, forjada através de trauma e terror, mas também através de honestidade eventual e tentativas genuínas de fazer as pazes, seja alguém mais completo, mais consciente, mais capaz de empatia profunda com outros que sofrem. Quando ela finalmente se levanta para partir, Cindy fala em voz baixa para o marcador memorial, prometendo novamente continuar tentando fazer a diferença, continuar compartilhando a história, para que outros possam aprender sem ter que viver a mesma tragédia. É uma promessa que ela fez inúmeras vezes, mas cada repetição a renova, a fortalece. Dirigindo para casa enquanto o sol se põe, pintando o céu em tons de laranja e roxo, Cindy sente algo que não esperava sentir novamente após tudo o que aconteceu. Esperança. Não a esperança ingênua da juventude que acredita que tudo sempre funcionará perfeitamente, mas uma esperança mais madura e resistente que reconhece que a vida contém tanto escuridão quanto luz, que erros terríveis podem ser cometidos, mas que crescimento e redenção também são possíveis, que o fim de uma história pode ser simultaneamente trágico e esperançoso.
A história de Cindy e seus amigos é, no final, uma parábola sobre consequências, sobre como tentamos fugir de nossos erros apenas para descobrir que eles nos perseguem literal e metaforicamente até que finalmente os enfrentamos. É sobre como o medo e a culpa podem consumir se permitirmos, mas também sobre como a coragem de confessar, de assumir responsabilidade, de fazer o trabalho difícil de reparação pode, eventualmente, levar a alguma forma de paz. Não é um final feliz no sentido tradicional. Muita dor foi causada, vidas foram perdidas ou alteradas irreversivelmente. Mas é um final honesto que reconhece tanto o custo de nossas escolhas quanto nossa capacidade de aprender, crescer e talvez eventualmente merecer uma segunda chance na vida. Claude can make mistakes. Please double-check responses. 3 anos após os eventos que transformaram suas vidas, o grupo se reúne novamente, desta vez para uma ocasião menos sombria. Greg está lançando a segunda edição de seu livro, agora expandido com entrevistas adicionais e reflexões mais profundas sobre o processo de cura. A livraria local organizou um evento de lançamento que atrai não apenas curiosos e fãs do primeiro livro, mas também outros sobreviventes de traumas semelhantes que encontraram conforto e orientação nas palavras honestas de Greg. Cindy chega cedo, ajudando a organizar as cadeiras e preparar o espaço. Ela nota como a livraria decorou o ambiente, com sensibilidade, evitando qualquer sensacionalismo e, em vez disso, focando na mensagem de esperança e recuperação que o livro promove. Bob aparece logo depois, agora com seu uniforme de paramédico, vindo diretamente de um plantão. Ele parece mais velho, mais maduro, com uma seriedade em seus olhos que substitui a arrogância juvenil que costumava definir sua personalidade. Brenda chega com uma pilha de documentos legais, sempre trabalhando, sempre preparando seu próximo caso. Ela está no último ano da faculdade de Direito e já atraiu a atenção de escritórios importantes impressionados com sua dedicação e perspectiva única sobre justiça restaurativa. Ray é o último a chegar como sempre, com sua energia característica ligeiramente diminuída, mas não extinta. Ele traz consigo 3 adolescentes do centro comunitário onde trabalha, jovens que se beneficiaram de seus programas de mentoria e que ele quer expor a histórias reais sobre consequências e redenção. Quando o evento começa, Greg sobe ao pequeno palco improvisado, visivelmente nervoso, apesar de ter feito apresentações semelhantes dezenas de vezes. Ele começa falando sobre por que decidiu escrever o livro originalmente, sobre como precisava processar a experiência não apenas internamente, mas externamente, transformando o trauma pessoal em algo que pudesse ter valor para outros. Ele lê trechos selecionados, sua voz quebrando ocasionalmente em partes particularmente emocionais, especialmente quando descreve o momento em que finalmente confessaram o acidente à polícia. A sessão de perguntas e respostas que segue é intensa e catártica. Alguém da audiência pergunta se eles realmente acreditam que foram perdoados, se é possível encontrar paz genuína após cometer um erro tão grave. Cindy pega o microfone para responder, explicando que perdão é complicado, que vem em camadas e de diferentes fontes. Ela fala sobre como ainda não se perdoou completamente, como há dias onde a culpa retorna com força total, mas também como aprendeu que perfeição não é o objetivo, progresso é. Após o evento, o grupo vai para um café próximo, uma tradição que estabeleceram para suas reuniões ocasionais. Sentados ao redor de uma mesa grande, compartilhando sobremesas e café, há uma familiaridade confortável entre eles que só vem de ter sobrevivido juntos ao inimaginável. Bob compartilha uma história recente de seu trabalho sobre como salvou a vida de uma vítima de acidente de carro
e como a experiência o fez chorar no caminho de volta para casa, processando as camadas de significado e ironia. Brenda fala sobre um caso que está ajudando a pesquisar envolvendo um jovem em situação similar à deles, e como ela está determinada a garantir que ele receba um tratamento justo que considere todas as nuances da situação. Ray conta animadamente sobre um dos adolescentes que mentora, que recentemente foi aceito em uma universidade prestigiosa, o primeiro de sua família a frequentar a faculdade, e como orgulhoso está do progresso do jovem. Greg menciona que está considerando escrever um terceiro livro, desta vez focando especificamente na família de Matthew Morrison e sua jornada de luto e eventual descoberta de propósito através da fundação que criaram. Ele já falou com a viúva, que surpreendentemente concordou em participar do projeto, sentindo que chegou o momento de compartilhar o outro lado da história. Cindy escuta todos com um sorriso pequeno mas genuíno, sentindo gratidão pela resiliência do grupo, pela forma como cada um encontrou maneiras de transformar a tragédia em algo, se não positivo, pelo menos significativo. Ela compartilha que está considerando se especializar em terapia de trauma após completar sua graduação, querendo trabalhar especificamente com jovens que cometeram erros graves e estão lutando com culpa e medo. A conversa eventualmente deriva para tópicos mais leves, memórias engraçadas da escola que não estão manchadas pelos eventos traumáticos, planos para o futuro que incluem esperança genuína. Ray faz piadas sobre como eles deveriam ter uma reunião formal a cada ano, transformando seu trauma compartilhado em uma tradição estranha, mas reconfortante. Brenda zomba da ideia, mas secretamente parece gostar, sugerindo datas possíveis. À medida que a noite avança e o café começa a fechar, eles relutantemente se preparam para partir. Há abraços prolongados, promessas de manter contato mais regularmente e um reconhecimento não dito de que, apesar de tudo, eles são sortudos de terem um ao outro, de não terem que carregar seus fardos sozinhos. Cindy é a última a sair, parando na porta para olhar para trás para a mesa onde estavam sentados, gravando a imagem na memória, como um contraponto aos momentos terríveis que também compartilharam. 6 meses depois, Cindy recebe uma carta inesperada. É de Duffy, escrita da prisão onde ele está cumprindo sua sentença. Ela hesita por um longo tempo antes de abrir, não sabendo se está pronta para confrontar novamente a pessoa que a aterrorizou tão completamente. Quando finalmente reúne coragem para ler, encontra não ameaças ou justificativas, mas uma reflexão profunda e surpreendentemente articulada sobre arrependimento, saúde mental e o ciclo vicioso de trauma, criando mais trauma. Duffy escreve sobre seu próprio tratamento na prisão, as sessões de terapia que finalmente o ajudaram a processar a perda de seu parente de formas saudáveis em vez de destrutivas. Ele explica como, em sua mente distorcida pela dor, havia criado uma narrativa onde aterrorizar aqueles responsáveis pelo acidente traria algum tipo de paz ou justiça, apenas para descobrir que causou mais sofrimento sem aliviar seu próprio em nada. Ele se desculpa sinceramente, reconhecendo que palavras são inadequadas, mas oferecendo-as de qualquer forma. Mais surpreendentemente, ele expressa gratidão estranha pelo fato de ter sido parado antes que realmente prejudicasse seriamente alguém, pois aquilo teria tornado sua própria redenção ainda mais impossível. A carta termina com um pedido simples. Duffy não espera perdão ou mesmo resposta, mas pede que Cindy saiba que seu exemplo de eventualmente fazer a coisa certa, de confessar e aceitar responsabilidade apesar do custo, inspirou sua própria jornada em direção a fazer o mesmo. Cindy lê a carta 3 vezes, emoções conflitantes lutando dentro dela. A raiva ainda, certamente,
Memórias do terror que ele infligiu não desaparecem facilmente. Mas há também algo mais, um reconhecimento de humanidade compartilhada, de como todos são capazes de causar dano quando estão feridos e desesperados. Ela eventualmente decide responder, não com perdão completo, pois não está lá ainda e pode nunca estar, mas com reconhecimento de sua carta e apreciação pela honestidade. Ela compartilha brevemente sua própria jornada de cura e expressa a esperança genuína de que ele continue seu trabalho de reabilitação. Quando Cindy menciona a carta para seu terapeuta na próxima sessão, eles exploram o que significa para ela, como se encaixa em sua narrativa de recuperação. O terapeuta observa que responder com graça, mesmo quando não era obrigada a fazê-lo, demonstra crescimento significativo, uma capacidade de ver além de sua própria dor para reconhecer a dor de outros, mesmo aqueles que a prejudicaram. O 5º aniversário dos eventos se aproxima e a comunidade decide realizar uma cerimônia memorial oficial, não apenas para Matthew Morrison e Drew, mas para todos os afetados pela tragédia, incluindo reconhecimento de que mesmo os perpetradores de erros graves são humanos dignos de caminhos para a redenção. A cerimônia é organizada em conjunto pela Fundação Memorial de Matthew Morrison e a escola local, com contribuições da família de Drew, e surpreendentemente também participação da família de Duffy, que expressa arrependimento profundo pelas ações de seu membro familiar. O evento atrai centenas de pessoas, não apenas da comunidade local, mas de áreas circundantes, incluindo aqueles que foram tocados pela história através do livro de Greg ou das palestras que vários membros do grupo têm dado ao longo dos anos. Há uma qualidade quase surreal ao ver tantas pessoas reunidas por causa de eventos que começaram de forma tão pequena e privada. Cindy é convidada a falar, representando o grupo de estudantes envolvidos no acidente original. Ela passa dias preparando suas observações, querendo capturar a complexidade da situação sem minimizar o dano causado ou se envolver em autoflagelação improdutiva. Quando chega a sua vez de subir ao pódio, ela olha para a multidão e vê tantos rostos conhecidos, cada um carregando suas próprias histórias, suas próprias conexões com a tragédia. Ela vê a viúva de Matthew Morrison na primeira fila, seus filhos agora adolescentes sentados ao seu lado. Ela vê os pais de Drew, envelhecidos pela dor, mas presentes. Ela vê Bob, Brenda, Ray e Greg, seu sistema de apoio constante. Cindy começa falando sobre responsabilidade, sobre como é fácil quando somos jovens acreditar que somos invencíveis, que nossas ações não têm consequências reais. Ela descreve honestamente a noite do acidente, não poupando detalhes sobre o pânico, as decisões terríveis, o encobrimento que seguiu. Ela fala sobre o peso de carregar aquele segredo, como envenenou cada aspecto de sua vida até que finalmente foi revelado. Mas ela também fala sobre o que veio depois, sobre escolher enfrentar as consequências em vez de continuar fugindo, sobre o trabalho lento e doloroso de tentar fazer reparações. Ela reconhece que nenhuma quantidade de trabalho comunitário, palestras ou remorso pode desfazer o que foi feito, não pode trazer Matthew Morrison de volta ou restaurar os anos que sua família perdeu com ele. Mas ela argumenta que a alternativa, desistir completamente da possibilidade de crescimento e redenção, seria uma segunda tragédia. Cindy conclui suas observações com uma reflexão sobre perdão, especificamente sobre como ela está aprendendo a perdoar a si mesma, um processo que descobriu ser paradoxalmente mais difícil que buscar perdão de outros. Ela compartilha que seu terapeuta uma vez lhe disse que auto-perdão não significa esquecer ou minimizar o erro, mas sim reconhecê-lo completamente, enquanto também reconhece sua própria capacidade de ser mais que seu pior momento.
É um equilíbrio delicado que ela ainda está aprendendo a navegar. Quando ela desce do pódio, a viúva de Matthew Morrison, Catherine, se aproxima dela. Cindy fica tensa, incerta do que esperar, mas Catherine simplesmente a abraça, um gesto que diz mais que palavras poderiam. Não é perdão completo, não é esquecimento, mas é reconhecimento de humanidade compartilhada, de sofrimento compartilhado, de esforços compartilhados para encontrar significado em tragédia. Mais tarde, durante a recepção informal após a cerimônia, Cindy se encontra em uma conversa profunda com os filhos de Matthew Morrison, agora com 16 e 14 anos. Eles fazem perguntas diretas sobre aquela noite, sobre seu pai, sobre como Cindy vive com o que fez. Ela responde com honestidade completa, não tentando se fazer parecer melhor ou pior do que é. Os adolescentes escutam com atenção, processando, e o mais velho eventualmente diz algo que Cindy nunca esquecerá, que ele estava com raiva por tanto tempo, mas que ouvir sua mãe falar sobre como seu pai sempre acreditava em segundas chances, sempre via o melhor nas pessoas, o fez questionar se continuar com raiva honrava verdadeiramente a memória de seu pai, ou a contradizia. Não é perdão, ele esclarece, mas é um passo em direção a deixar ir a raiva, que estava consumindo energia que poderia ser usada para coisas mais construtivas. Aqui no Cineflix, nós trazemos resumos incríveis de filmes para vocês curtirem. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, cliquem no botão de inscrição, ativem o sininho para receber todas as novidades e deixem aquele like especial para fortalecer nosso trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. À medida que o sol se põe sobre a cerimônia memorial, lançando longas sombras através do parque onde foi realizada, Cindy sente algo mudando dentro dela. Não é fechamento completo, não acredita que tal coisa exista realmente para situações assim, mas é uma aceitação mais profunda de que a vida continua, que crescimento é possível, que mesmo das cinzas de erros terríveis, algo novo pode eventualmente florescer. Ela olha ao redor para seus amigos, para a comunidade que foi abalada, mas não destruída por seus eventos, e sente, talvez pela primeira vez desde aquela noite fatídica, algo parecido com paz genuína. Esse foi um breve resumo. Espero que tenham gostado. Para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Até a próxima.